Fala meninos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Ronald e agora a gente faz mais uma aula da nossa apostila 2 do assunto de ligações covalentes. Eu já vou te avisar uma coisa, eu vou tirar uma aula daquelas aulas presenciais que a gente está fazendo agora, aquelas aulas ao vivo, só para a gente resolver aula de dúvida, igual eu fazia na aula presencial. Então eu preciso que você já vá respondendo as questões propostas, exercícios propostos aqui na apostila, ó. Eles começam na página aprendizagem, cadê? Aqui, ó, na página 59. E aí eu quero que você já vá resolvendo e anote as suas dúvidas, porque aí, quando a gente chegar na aula presencial, eu vou fazer só em cima das dúvidas de vocês. Se não tiver dúvida, a gente fica conversando. Não vai acontecer isso, mas eu preciso trabalhar em cima das dúvidas de vocês, beleza? Então, nessa aula de agora, a gente vai resolver somente exercícios de ligações covalentes. Tanto ligação covalente normal, a simples, a dupla, a tripla, a dativa, que eu falei na aula passada presencial, e aí a gente já vai começar a encerrar o assunto de ligações covalentes. Vamos lá então? Então, começando aqui, ó, eu começo resolvendo através da página 42 da sua apostila 2, a questão número 4. Olha o enunciado dela aí, ó. A questão número 4 diz aí o seguinte, ó, Unicamp, hein? Observam-se as seguintes fórmulas eletrônicas, fórmulas de Lewis. Ele deu essa fórmula aqui que eu vou chamar de fórmula 1, essa aqui fórmula 2, a fórmula 3 e a fórmula 4. A fórmula 1 é do metano, a fórmula 2 é da amônia, a 3 é da água e a 4 é do fluoreto de hidrogênio. Todas são fórmulas eletrônicas. O que ele fala? Consulte a classificação periódica dos elementos e escreva as fórmulas eletrônicas das moléculas formadas pelos seguintes elementos. Letra A, ele quer fósforo e hidrogênio. Vamos lá, então? Bom, na letra A dessa questão, vou colocar aqui, ó, na letra A, ele quer que você monte a fórmula eletrônica do composto formado por fósforo e hidrogênio. Eu vou fazer o seguinte, ó, vamos fazer primeiro o nosso rascunho, igual eu te ensinei, para ficar mais fácil de você entender. Você precisa de uma tabela periódica. Se você for na tabela periódica, você vai ver que o fósforo está na família 5A, ou seja, o fósforo apresenta 1, 2, 3, 4, 5 elétrons na camada de valência. O hidrogênio é a família 1A, né? Aqui, ó, hidrogênio, 1 elétron, hidrogênio, 1 elétron, hidrogênio, hidrogênio, 1 elétron. Vou ter que chegar ele para cima aqui, ó. Ó, quando você fizer as ligações, veja, se eu fizer uma ligação aqui, o hidrogênio ficou com 2, ficou estável, e o fósforo está com 6, né? 2, 4, 5, 6 elétrons, não está estável ainda. Faz mais uma ligação do lado de cá, fósforo ficou com 7, faz mais uma ligação do lado de cá, fósforo ficou com 8 elétrons. Ficou estável. Se ficou estável, se todos os átomos estão estáveis, a molécula já está estável. Então, respondendo aqui a letra A da sua questão, ó, nós temos hidrogênio ligado ao fósforo, que tem 2, 4, 6, 8 elétrons, de cá um hidrogênio e aqui outro átomo de hidrogênio. Pronto, fizemos. Essa molécula se chama fosfina, molécula formada por fósforo e hidrogênio. Na letra B, olha aqui, ó, letra B, enxofre e hidrogênio. Então vamos lá. Na letra B, vamos fazer primeiro o rascunho. Ó, rascunho. O enxofre é da família 6A. Está aqui ele, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hidrogênio, família 1A. Se eu fizer uma ligação aqui, ó, uma ligação aqui, veja que o hidrogênio estabilizou, o enxofre ainda não. Ele está com 2, 4, 6, 7 elétrons. Está faltando 1. Então eu vou colocar mais um átomo de hidrogênio para ligar. Todo mundo tem que estar estável para a molécula estar montada. Daí, ó, você faz a ligação aqui e o hidrogênio. Caramba! E tanto o enxofre quanto o hidrogênio já adquiriram estabilidade eletrônica. Então, respondendo à letra B, ó, na letra B está aqui o hidrogênio, ligação covalente, o enxofre com 2, 4, 6, 8 elétrons, e aqui o outro átomo de hidrogênio. Já na letra C, ele quer a ligação de flúor com carbono. Vamos lá fazer. Ó, na letra C,
Vamos fazer primeiro o rascunho. Rascunho. O carbono é da família 4A. 1, 2, 3, 4 elétrons. O flúor é da 7A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Como o carbono, lembra que eu falei para você que o elemento central da molécula é aquele que faz mais ligações? O carbono aí tem 4 elétrons, mais 4 ele completa o octeto, então ele vai ter que fazer 4 ligações. O flúor é da 7A, 7 elétrons, mais 1 ele completa 8, então o flúor só faz uma ligação. Por isso que eu já estou colocando direto os elementos centrais no meio, né? Já vou colocar aqui os 4 átomos de flúor, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Outro flúor, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Outro flúor, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons. Agora vamos fazer os compartilhamentos, ó. Flúor ficou estável, carbono com 5. Flúor ficou estável, carbono com 6. Flúor ficou estável, carbono com 7. Flúor ficou estável, carbono com 8. São 4 ligações simples, né? Portanto, respondendo à letra C da questão, aqui, ó, o flúor, 2, 4, 6, 8. O outro flúor, opa, errei aqui, deixa eu consertar. O outro flúor, 2, 4, 6, 8. Outro flúor, 2, 4, 6, 8. E outro flúor, 2, 4, 6, 8. E lá no meio o carbono. Veja que o carbono está com o octeto completo, seus 8 elétrons da sua camada de valência. Era só isso para você fazer na questão número 4. Uma questão, depois de tudo que a gente já fez nas aulas passadas, ela se tornou uma questão bastante simples, né? Mas ela é Unicamp segunda fase. Então veja o nível em que nós estamos. Continuando aqui, ó, vamos lá para a questão número 5 da página 44. Ó. Vamos lá. Enunciado fala o seguinte, ó. O óxido nitroso N2O, também conhecido como gás hilariante, foi o primeiro anestésico utilizado em cirurgias. Hoje também pode ser utilizado na indústria automobilística para aumentar a potência de motores de combustão interna. A seguir está representada uma possibilidade, ó, uma possibilidade da estrutura de Lewis. Você lembra que a estrutura de Lewis é a fórmula eletrônica? Para essa molécula. Então ele deu essa estrutura de Lewis, que ele diz como uma possibilidade da molécula. Você vê essa carga positiva e essa carga negativa? Isso é uma estrutura de ressonância no óxido nitroso. Depois a gente vai falar um pouco sobre isso. De acordo com a fórmula apresentada, então de acordo com a fórmula apresentada, marca a opção que descreve corretamente as ligações existentes no N2O. Veja, na fórmula apresentada, vamos dar uma olhada aqui, ó. Vou passar ela para cá um pouco maior, ó. Você tem esse primeiro nitrogênio, está aqui, ó. Nitrogênio com 2 elétrons, que são esses dois aqui. Aqui nós temos, ó, 3 pares compartilhados, então 1, 2, 3 pares compartilhados. O outro nitrogênio, que tem uma carga positiva em cima dele. Um par compartilhado com oxigênio, né? E o oxigênio com 2, 4, 6, mais esses 2, 8 elétrons e uma carga negativa. Essa é a estrutura. Então dá uma olhada aqui, ó. Nós temos aqui uma ligação covalente normal, uma ligação covalente normal, uma ligação covalente normal e uma ligação covalente aqui. Agora, eu quero analisar essas ligações, ó. O nitrogênio, como ele é da família 5A, ele tem 5 elétrons na última camada, do jeito que ele está aqui, esse primeiro nitrogênio, esse nitrogênio 1, ó, ele está com 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, esse nitrogênio está com o octeto completo. Se esse nitrogênio está com o octeto completo, olha esse, ele está com 2, 4, 6, 8 elétrons, também está completo. O oxigênio está com 2, 4, 6, 8 elétrons, também está com o octeto completo. Então, todos eles estão com o octeto completo. Acontece o seguinte, nós temos aqui um compartilhamento, uma ligação sigma, um compartilhamento, uma ligação pi, um compartilhamento, outra ligação pi, lembra que na tripla uma é sigma, duas são pis, aqui outra ligação sigma. O que ele fala? Assinale, descreva corretamente as ligações existentes, ele quer as ligações corretas. Uma ligação iônica e duas covalentes simples. Iônica não. Por quê? Ligação iônica é entre metal mais ametal. Aqui nós temos N2O, nitrogênio é ametal,
oxigênio é ametal, a ligação aqui é só ligação covalente, certo? Então tá errado. Letra B. Duas ligações covalentes, sendo uma tripla e uma simples. Olha aqui, ó. Duas ligações covalentes, sendo uma tripla e uma simples. Se você observar aqui, nós temos uma ligação covalente tripla, certo? Aqui eu tenho uma ligação covalente simples, certo? Não está errado isso aí, não. Duas ligações covalentes simples? Não. Duas ligações iônicas não tem ligação iônica. Duas ligações covalentes, sendo uma dupla e uma simples. Na verdade, é uma tripla e uma simples. Então, já achamos a resposta na resposta aqui na letra B de bola. Beleza? Então, resolvida a questão número 5, bora lá para a questão número 6. Cadê ela? Aqui, ó. Página 39. Questão número 6, ó. Ela fala o seguinte. A ligação química entre os átomos de cloro na molécula de gás cloro é do tipo covalente o quê? Olha só. Ele está falando da molécula de gás cloro. Quem é o gás cloro? É a substância Cl2 gasosa, certo? Então vamos lá analisar a molécula de Cl2. Ó, vou fazer aquele rascunho aqui para a gente entender direitinho e montar a molécula. O átomo de cloro é da família 7A. Então ele tem 2, 4, 6, 7 elétrons. São 2 cloros, né? O outro cloro está aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quando você faz aqui uma ligação covalente, ó, uma ligação covalente, esse cloro fica com 8 elétrons, está estável. Esse cloro fica com 8 elétrons, está estável. Então temos aqui uma ligação simples, uma ligação sigma. A molécula pode ser representada assim, ó. Cloro, ligação sigma e outro cloro. Ligação simples, covalente e sigma, né? Então ele pergunta, a ligação, deixa eu pegar um vermelho aqui, a ligação química entre os átomos de cloro na molécula de gás cloro é do tipo covalente. Dupla não, simples sim. Tripla não, simples sim. Tripla também não. Então ficamos entre a letra B e a letra D. Acontece o seguinte, ó. Esse assunto eu ainda vou explicar para você, mas é muito fácil mesmo. Lembra de eletronegatividade? Eletronegatividade? Olha aqui, ó. Quando você faz duas ligações, pensa aqui num átomo A ligado a um átomo, vou colocar como átomo B aqui, ó. Deixa eu apagar aqui porque ficou estranho. Ó, um átomo A ligado a um átomo B aqui. Se entre A e B existir diferença de eletronegatividade, então a ligação AB. Se existir diferença de eletronegatividade, a ligação é chamada de ligação covalente polar. E se não existir diferença de eletronegatividade, ou seja, a eletronegatividade do A é igual à eletronegatividade do B, você tem uma ligação covalente apolar. Simples assim. Simples assim. Então, se for a mesma eletronegatividade do primeiro e do segundo, ligação apolar. Se for de eletronegatividade diferente, ligação polar. Nesse caso aí, como a gente está ligando um cloro a outro cloro, elementos iguais têm a mesma eletronegatividade. Se tem a mesma eletronegatividade, ligação covalente apolar. Então ela é uma ligação simples e é apolar. Por isso que a resposta aqui está na letra D, beleza? Depois a gente vai começar a apostila 3 com geometria e polaridade. Aí eu vou falar disso um pouco mais aprofundado. Isso aqui já é suficiente para você resolver questões, certo? Tanto que é simples essa classificação de ligações. Vamos lá para a questão número 7, ó. Na página 46, temos aqui a questão número 7, fala do ozônio. Olha só. O ozônio, deixa eu pegar uma cor aqui, pegar um amarelo. Ó. O ozônio é um gás de grande importância para a manutenção da vida na Terra, pois funciona como um filtro solar natural, bloqueando o excesso de raios ultravioletas emitido pelo Sol. Se não existisse a camada de ozônio, moçada, provavelmente nós não teríamos vida na Terra, ou a vida não seria como a gente conhece, tal qual conhecemos, seria impossível, porque a radiação ultravioleta, ela quebra muitas ligações químicas, então ela desmontaria as moléculas que são responsáveis pelas biomoléculas, pelos órgãos orgânicos, né, pelos seres vivos. Então, seria praticamente impossível a vida do jeito que a gente conhece. Talvez a vida teria evoluído de uma forma diferente se não existisse a camada de ozônio para filtrar os raios ultravioletas. Não sei se você sabe disso, mas quando os astronautas vão para a estação espacial, que está fora do planeta,
como eles estão acima da atmosfera, eles não são protegidos pela camada de ozônio. Então, quando a radiação solar incide na estação espacial, ela incide com uma grande quantidade de radiação ultravioleta. Lá dentro, como tem aquela carenagem metálica, os astronautas estão protegidos, certo? Porque filtra a radiação, bate e volta. Agora, quando o astronauta sai da nave para fazer algum trabalho, ou da estação espacial, né? Ou ele fica naquelas janelinhas onde ele consegue ver, ele está exposto a uma grande quantidade de radiação ultravioleta. Então, o tempo que os astronautas ficam expostos à radiação é contado. Eu não sei quanto é o tempo certo, mas ele tem que ficar um tempo máximo lá para que aquela radiação não faça mal para aquela pessoa, certo? É uma coisa bem complicada isso aí. Então, voltando, ó, complete na fórmula de Lewis a seguir os pares de elétrons não representados para cada átomo de oxigênio na molécula de ozônio, tendo como base a teoria do octeto. Eu estou vendo aqui na apostila de vocês, ele fala molécula a seguir, mas não tem nada escrito na apostila de vocês. Se você observar na página 46 junto comigo aí, ó, tá aqui, ó, na página 46, tá do mesmo jeito que está na sua apostila. Inclusive, isso aí eu printei da apostila de vocês. Então eu vou fazer o seguinte, para a gente resolver essa questão, eu vou desenhar a molécula de gás ozônio. O gás ozônio, olha aqui, ó, gás ozônio, ele é assim, ó, é O3 gasoso, ok? O gás ozônio, vamos fazer o rascunho aqui primeiro, ó, rascunho da molécula de gás ozônio. Tá aqui um átomo de oxigênio, lembra que o oxigênio é da família 6A, então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons. Outro oxigênio, 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons. Quando você fizer as covalências, ó, vou fazer uma ligação covalente aqui, cada um ficou com 7. Se eu fizer mais uma covalência aqui, cada um ficou com 8. Os dois átomos de oxigênio estão estáveis, só que a molécula tem 3. Por que ela tem 3? Porque existe um outro átomo de oxigênio, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons. Você lembra qual é a condição para ocorrer uma ligação covalente dativa? Primeiro, um dos átomos ligantes, veja que agora nós estamos ligando um oxigênio no outro. Um dos átomos ligantes deve estar estável. Esse aqui está estável, ó. Segunda, o átomo ele tem que ter par de elétron livre. Tem dois, tem esse aqui e tem esse aqui. O que é um par de elétron livre? É um par de elétron não ligante, que não está ligado, não está participando de ligação. A outra condição é que o átomo instável tem que precisar de um par de elétrons. O oxigênio precisa de 2. Portanto, a ligação aqui, ó, vai ser uma ligação covalente dativa, uma ligação coordenada. E aí, se pedir fórmula eletrônica, que é o mesmo que fórmula de Lewis, né? Seria oxigênio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O oxigênio central com 4, 5, 6, 7, 8. E o oxigênio periférico com 2, 4, 6, mais esses dois, 8. Essa é a fórmula do ozônio. Com o ozônio, também acontece o fenômeno da ressonância, igual a gente viu naquela questão do N2O. Então, se aparecer o ozônio assim, ó, deixa eu colocar a fórmula estrutural, ó, fórmula estrutural. Aí seria oxigênio, dupla O, dativa O. Né? Ele pode aparecer também com equilíbrio de cargas positivas e negativas. Quando a gente falar de ressonância, só que a estrutura é um assunto mais para terceiro ano, né? Mas aí você vai ver direitinho. E a fórmula molecular é O3. Né? Então, fica aí respondida dessa forma a questão número 7, beleza? Vamos lá para a próxima questão. Qual que é a próxima questão? Aí, ó, página 46, questão número 8. Fala da ureia. Olha aqui, ó. A ureia, então a substância-chave aqui é a ureia, é um composto químico de grande importância para a agropecuária. É utilizado como fertilizante em plantações diversas, como soja, e serve como suplemento alimentar para bois e vacas, pois em ambos os casos a ureia age como fonte de nitrogênio. A fórmula molecular da ureia é essa daqui, ó, CH4N2O. Sendo que o átomo de carbono realiza uma ligação covalente dupla com o oxigênio, ó, olha o que ele falou. O átomo de carbono, deixa eu até mudar de cor aqui, ó. Olha o que ele falou. O átomo de carbono
realiza uma ligação covalente dupla com o oxigênio e se liga por uma ligação covalente simples com cada nitrogênio. Então, olha a informação que ele está nos dando. O átomo de carbono realiza uma ligação covalente dupla com oxigênio. Dupla com oxigênio. E se liga por uma ligação covalente simples a cada nitrogênio. Então, ó, simples com nitrogênio, simples com nitrogênio. Até porque, ó, a fórmula é CH4N2O. Essa é a fórmula. Então, veja, só nessa estruturazinha que eu coloquei aqui, nós já colocamos o carbono. Então, ó, já coloquei o carbono, já colocamos o oxigênio, já colocamos os 2 nitrogênios. Só faltam os 4 hidrogênios. O que ele quer? Com base na teoria do octeto e a partir das informações dadas, escreva a fórmula de Lewis para a ureia. Pô, ele quase respondeu a questão para a gente, né? O nitrogênio é da família 5A. Então, ele faz 3 ligações para adquirir octeto. 5 elétrons. Mais 3 ligações, ele completa o octeto, né? Então, cada nitrogênio tem que fazer 3 ligações. Esse já está fazendo uma. Falta uma ligação aqui, falta uma ligação aqui. Esse já está fazendo uma. Falta uma ligação aqui, uma ligação aqui. Quem entra nessas 4 posições aqui, ó? Os 4 átomos de hidrogênios, certo? Então, a molécula vai ficar assim, ó. H, 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 H. Só que essa fórmula é fórmula estrutural. Qual que ele pediu? Ele pediu para você, ó, a fórmula de Lewis. Qual é a fórmula de Lewis? É a fórmula eletrônica. Então, eu vou começar por esse hidrogênio aqui, ó. Ó, H, uma ligação covalente com o nitrogênio, outra ligação covalente com outro hidrogênio. Aqui, ó, os 2, já coloquei esse nitrogênio também. Vou para o carbono. Então, aqui, ó, ligação simples. Aqui está o carbono, ok? O carbono está fazendo dupla com oxigênio. 1, 2, 3, 4. Uma dupla ligação com oxigênio. Então, já pus esse, já pus esse. Agora, eu vou para esse nitrogênio, ó. Aqui, nitrogênio, ligação com o hidrogênio, ligação com o hidrogênio. Pronto. Terminamos a fórmula eletrônica da ureia. Pergunto para você, tem algum erro aí? O que você acha? Tem um erro aí sim. Por quê? Quando você vai conferir a ligação covalente da ativa, a fórmula eletrônica, você precisa, ao redor de cada átomo, verificar se ele está com o octeto completo, se ele tem os 8 elétrons da sua camada de valência. Lembrando que hidrogênio só estabiliza com 2. Ó. Os 4 hidrogênios, esse e esse, estão com 2 elétrons na camada de valência. Então está certinho. Agora vamos conferir os outros. Ó. O nitrogênio está com 2, 4, 6. É porque está faltando aqui, ó, um par de elétrons. O carbono está com 2, 4, 6, 8. Está certinho. Esse nitrogênio está faltando um par de elétrons também. O oxigênio está com 4, 5, 6, 7, 8 elétrons. Agora sim está completa a fórmula eletrônica. Fórmula eletrônica da ureia. Beleza? Bom, vamos lá para a questão número 9. Cadê? Eu estou acompanhando aqui na apostila de vocês. Questão número 9, página 48. Isso aí mesmo. Vamos lá. Ele fala o seguinte. Deixa eu pegar uma amarelinha aqui. Ó, na fórmula eletrônica ou de Lewis da molécula de nitrogênio, o número de pares de elétrons compartilhados é... Bom, você tem que saber. Qual é a molécula de nitrogênio? É o N2 gasoso. Nitrogênio é da família 5A. Então, olha aqui, ó. Vou fazer um rascunho aqui, ó. Rascunho para a gente entender. Nitrogênio, 1, 2, 3, 4, 5 elétrons. Outro nitrogênio, 1, 2, 3, 4, 5 elétrons. Deixa eu mudar os elétrons de posição ali, senão vai dificultar eu fazer as ligações. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 elétrons. Quando você fizer os compartilhamentos para completar o octeto, ó, faz um compartilhamento aqui. Cada um ficou com 6. Faz mais um aqui. Cada um ficou com 7. Faz mais um aqui. Cada um ficou com 8. Então você tem uma ligação tripla na molécula de gás nitrogênio. Na tripla, lembra que uma é sigma e 2 ligações são pi. Não sei nem se ele vai perguntar isso, mas enfim, o que ele pergunta mesmo?
O número de pares de elétrons compartilhados. Quantos pares de elétrons compartilhados? 3. Resposta aqui, ó, letra C. Bem fácil essa questão, né? Vamos já para 10, ó. Considere as seguintes informações sobre o elemento X e o oxigênio. Então tem dois elementos, X e o oxigênio. A combinação de X e O pode formar quais substâncias não iônicas e gasosas a temperatura e pressão ambiente? Ó. O X tem 4 elétrons na camada de valência, está no segundo período. O oxigênio tem 6 elétrons na camada de valência, porque é da família 6A, né? Está no segundo período. Então, peraí. Quando se fala que o X tem 4 elétrons, esse elemento X aqui, ó, X, né? Aqui nas alternativas, você vai perceber que esse X é o carbono. Se você for lá na família 4A da tabela periódica, tem lá carbono, silício, germânio, antimônio e chumbo. Ele está usando o carbono como esse elemento X aqui, ó, nas alternativas. Ó, carbono, 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 né? Aqui não tem, aqui não tem. Então vamos lá. Mas eu vou chamar de X mesmo. Então o X está na família 4A. Tem 1, 2, 3, 4 elétrons, certo? O oxigênio tem 6. Então se eu colocar um oxigênio aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons, veja que eu posso fazer aqui, ó, compartilhar um par de elétrons. Aí o oxigênio ficou com 7. Se eu compartilhar mais um aqui, ó, o oxigênio ficou com 8. O oxigênio está estável. Mas e o X? O X está com 2, 4, 6 elétrons. Não está estável ainda. Significa o quê? Que dá para ele se ligar a mais um átomo de oxigênio. Ó. Oxigênio, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se você compartilhar um par de elétrons aqui, ó, o oxigênio e o X agora ficaram com 7. Compartilhando mais um aqui, o oxigênio e o X, que é o carbono, né, ficaram com 8. Então, a primeira possibilidade de formar aqui é a formação da molécula de XO2, ou seja, CO2. O que ele perguntou mesmo? Pode formar quais substâncias não iônicas e gasosas a temperatura e pressão ambiente? Bom, considerando que o X é da família 4A, porque tem 4 elétrons na última camada, ó, não pode ser aqui, ó, NO, porque nitrogênio é da família 5A. Não pode ser aqui SO2, porque enxofre é da família 6A. Não pode ser enxofre, porque é da família 6A. Não pode ser nitrogênio, porque é da família... Se bem que nitrogênio é da família 5A, não pode, né? Então não tem jeito aqui também. Opa! Aqui, ó. Então, só sobramos com uma resposta na letra B. Também existe a molécula de CO, que é assim, ó. O carbono está fazendo 1, 2, 3, 4 elétrons. Oxigênio, 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons. Aí você faz aqui, ó, uma ligação dupla, ó. Uma ligação, outra ligação. Aí o oxigênio ficou com 8 e o carbono ficou com 6. Como o oxigênio está estável, ainda tem aqui, ó, uma ligação dativa. Por isso que dá para fazer CO e CO2 com carbono e oxigênio. Existem esses dois óxidos. O gás carbônico, que é o dióxido de carbono, e o monóxido de carbono, que é o CO. Beleza? Bom, seguindo aqui a sua apostila, vamos lá para a questão número 11, essa questão do FT, né? Aí, ó, questão do FT, ó, que legal. Aqui, ele fala o seguinte, cadê o marca-texto? Achei. A regra do octeto é um guia útil para a compreensão da ligação química. Essa regra diz que um átomo diferente do hidrogênio tende a formar ligações de modo a ficar rodeado por 8 elétrons de valência, na camada de valência, né? Das alternativas a seguir, aqui possui um composto que não segue a regra do octeto E. Bom, como assim não segue a regra do octeto? Presta atenção que eu vou explicar isso para vocês aqui nessa questão e não vou explicar na aula. Aqui fica explicado. Existem alguns átomos que não se estabilizam de acordo com a regra do octeto. Eles ficam estáveis, mas não com 8 elétrons na camada de valência. Eu vou chamar esses átomos aqui, ó, vamos colocar um nome assim, ó, exceções ao octeto. Então anota no seu caderno aí, no pistique, onde você quiser, como exceções ao octeto. Vou colocar essas exceções, depois a gente procura lá nas alternativas. Ó. Quais são os átomos que podem fazer ligação covalente, mas se estabilizam com números diferentes de 8 elétrons na camada de valência? Vamos começar aqui, primeiro, pelo berílio. Ó, o berílio,
O berílio, pessoal, ele estabiliza somente com 4 elétrons na camada de valência. Por exemplo, olha essa molécula aqui, ó, BeH2, o hidreto de berílio. O hidreto de berílio é assim, ó, você tem aqui hidrogênio, tem berílio e hidrogênio. Acabou, a molécula é só assim, ela está estável. E se você observar, ao redor do berílio só tem 4 elétrons, 2 pares, um de cada lado. E ele é estável assim. Por que isso acontece? Tem vários motivos, mas um deles é porque acontece um fenômeno chamado hibridização, que você vai aprender só lá na terceira série, né? Eu acho que não fala isso na apostila 1. Segundo, porque o berílio é um átomo muito pequenininho, e ele é tão pequenininho que a eletrosfera dele é tão pequenininha que não comporta 8 elétrons. Com 4 elétrons ela fica estável, fica bonitinha e não tem problema nenhum. Então o berílio é uma exceção ao octeto, ele estabiliza com 4 elétrons na camada de valência. O boro também é uma exceção à regra do octeto, ele estabiliza com 6 elétrons na camada de valência, pelo mesmo motivo que o berílio. Aqui, ó, a molécula de trifluoreto de boro, a molécula famosíssima. Olha aqui, ó. O flúor tem 2, 4, 6, 8. O boro é o elemento central. Outro flúor, 2, 4, 6, 8. E outro flúor, aqui, ó, 2, 4, 6, 8. Pronto, se você observar, o boro está estável, só que ele está com 6 elétrons na camada de valência. Do mesmo jeito que o anterior, porque ele é pequeno, não comporta lá 8 elétrons, né? Outros elementos aqui que podem ser exceção à regra do octeto. Ó, presta atenção. Vou falar aqui do... Quem eu falo agora? Eu vou falar do fósforo. O fósforo, ele pode ou não, depende da molécula, ser exceção à regra do octeto, tá? O fósforo pode se estabilizar com 8 elétrons na camada de valência, ou ele pode estabilizar com 10 elétrons na camada de valência. Fique esperto com isso. Existe uma molécula, por exemplo, que é o PCl5, onde o fósforo está fazendo 5 ligações com o cloro. Cada ligação é um par de elétrons. 5 vezes 2 dá 10 elétrons. Exceção à regra do octeto, né? O nitrogênio, ele pode se estabilizar com 8 elétrons na camada de valência, ou pode estabilizar com 7. Opa, escrevi errado aqui. Ou ele também pode se estabilizar com 7 elétrons na camada de valência. Veja que é um número ímpar. Quando você tem um número ímpar, esse átomo vai ficar com um elétron desemparelhado. Quando a espécie química tem um elétron desemparelhado, ela é chamada de radical livre, né? Nessa molécula aqui, por exemplo, ó, NO2, o nitrogênio, a molécula é assim, ó. Oxigênio, dupla N, dativa O, e aqui, ó, tem um elétronzinho desemparelhado. Pelo fato de ter esse elétronzinho desemparelhado, conta os elétrons do nitrogênio, ó, 2, 4, 6, 7, porque aqui é uma dativa, né? 6, 7. 7 elétrons, número ímpar. Quando o átomo apresenta um elétron desemparelhado, a espécie química é chamada de radical livre. Isso aqui, ó, é o radical livre N2O, né? Outra exceção do octeto aqui é o enxofre. O enxofre, ele pode se estabilizar com 8 elétrons na camada de valência, ou pode estabilizar com 12 elétrons na camada de valência. Existe uma molécula que é o hexafluoreto de enxofre, SF6. No SF6, ó, o enxofre está fazendo 6 ligações com flúor. Cada ligação é um par de elétrons. 6 vezes 2 dá 12 elétrons. Só para você ter uma ideia, sabe aqueles balões que vendem no shopping quando você respira e fala fininho? Que gás é aquele? É o gás hélio, né? O gás hélio, como ele tem uma densidade muito baixinha, ele faz as cordas vocais vibrarem numa frequência maior, isso torna o som mais agudo, por isso que você fala fininho, tem a ver com a densidade do hélio. Esse composto aqui, ó, esse hexafluoreto de enxofre, SF6, ele também é um gás, só que ele é um gás muito denso. Se você respirar o hexafluoreto de enxofre, você vai achar isso na internet, pode procurar que tem. Se você respirar o hexafluoreto de enxofre, você vai perceber que ele faz você ter uma voz gravona, uma voz fica grossona assim, ó. Por quê? Porque ele é muito denso. Quando você respira e fala expirando esse gás, as cordas vocais vibram em frequência baixa, e frequência baixa é som grave. Por isso que fica uma vozerona grave, tá certo? Bom,
Então vamos lá para resolver a questão agora. Ó. Resolvendo a questão, deixa eu ver o que ele falou aqui. Ele quer o quê? Das alternativas a seguir, aqui possui um composto que não segue a regra do octeto. Beleza. Ó, no composto ICl, o iodo é da família 7A, então vou colocar aqui, ó, iodo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O cloro é da família 7A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fez uma ligação aqui, cada um ficou com 8. Os dois estão com 8 elétrons, não é a letra A. A letra A está fora. CO2, ora, oxigênio, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O carbono, 1, 2, 3, 4, que é da família 4A, né? Outro oxigênio, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se você fizer duas ligações aqui, o oxigênio ficou estável. Mais duas aqui, tanto o oxigênio quanto o carbono ficaram com 8 elétrons. Todos seguem a regra do octeto. Não é esse, né? NO. Nitrogênio é da família 5A. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. O oxigênio é da família 6A. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu fizer uma ligação aqui, o oxigênio ficou com 7 e o nitrogênio ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu fizer outra ligação aqui, o oxigênio ficou com 8, mas o nitrogênio não. O nitrogênio ficou com 7 elétrons. Confere, ó. 2, 4, 6, 7. E a molécula é só isso, NO. Portanto, aqui, o nitrogênio não está seguindo a regra do octeto. Ele está estável com 7 elétrons. Assim como o NO2, o NO também não segue a regra do octeto. Não coloquei isso, não ia responder a questão. Você já sabe a resposta aqui, ó. A resposta aqui está na letra C. O2, oxigênio, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oxigênio, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faz uma ligação aqui, cada um ficou com 7. Faz uma ligação aqui, cada um ficou com 8. E no nitrogênio, no N2, N, 1, 2, 3, 4, 5. Nitrogênio da família 5A. 1, 2, 3, 4, 5. Faz uma aqui, ó. 6 para cada um. 7 para cada um. 8 para cada um. Também segue a regra do octeto, por isso, confirmando, a resposta está na letra C dessa questão, certo? Então, meninos, olha só. Antes da gente finalizar, eu quero falar para você duas coisas. Primeiro, já falei no começo da aula, vai resolvendo os exercícios propostos, porque a gente vai fazer uma aula de dúvidas, certo? Vai ser muito importante tirar suas dúvidas até para também revisar para a prova. Segundo, você tem meia hora, presta atenção, meia hora para clicar nesse código de barra, nesse QR Code que tem aqui, ó, e responder a questão que eu deixei lá para você, tá certo? Eu preciso que você responda essa questão. É só você apontar a câmera do seu celular para esse QR Code, ou então coloca esse link aí, ó, answergarden.ch.1304427 naquele link lá do computador, que ele já vai cair direto na pergunta. Eu preciso que você responda essa questão, porque eu estou fazendo uma pesquisa com os alunos, beleza? Então aguardo você para a próxima aula. Tchau, tchau e muito obrigado pela presença. Fui!